isolado. Acabou de chegar por aqui fazendo festa. Cachorrinho do meu irmão. Boa noite, Fábio, tudo bom? Bom, vamos começar, são 8 horas agora, e começar agradecendo a vocês e minha... Opa! Alô? Alô? Oi, Laís, tá ouvindo ou não? E agora? Beleza. Então vamos começar agora. Primeiro me apresentando, né, para os que não conhecem ainda, os que me seguem. Eu trabalhei durante os últimos 19 anos muito na área de gestão, principalmente numa empresa de consultoria, mas já também desde o início da consultoria sempre gostei bastante desse tema de finanças pessoais. Alô? E há um ano atrás, desde metade do ano passado, resolvi começar a interagir um pouquinho mais no LinkedIn e acabei conhecendo bastante pessoas. Vou tentar só ajeitar o técnico aqui. Um minuto. Alô, alô? Melhorou ou piorou? Luciana, você está conseguindo ouvir, não? Oh, Deus. Peço desculpa um minuto aqui, vou tentar só ajeitar esse problema técnico. Alô, alô? Será que vocês não estão... não tem nenhuma configuração de áudio? Não consegue me ouvir? A Laís está... Vou seguir por aqui, talvez seja alguma configuração de vocês. Eu acho que a maioria está conseguindo ouvir, né? Então vamos lá. Só para continuar explicando para vocês o que me trouxe para cá, no final do ano eu encontrei a Laís Damasceno por aqui e começamos a conversar um pouquinho mais sobre os sonhos e como é que conseguiria alinhar o trabalho profissional no mercado, numa empresa grande, que foi esses 19 anos na área de gestão, com uma paixão que era finanças pessoais, né? E ela começou a me incentivar e me orientar a começar a compartilhar isso daí, a achar essa vocação, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E começamos no final do ano passado, em novembro, com um desafio que resultou em um e-book com 3 dicas para as pessoas conseguirem se programar para realizar um sonho que é comum a muitos brasileiros, né? De viajar e e aproveitar suas férias. Só que nós não paramos por ali.
achamos que faltava um pouquinho mais e eu comecei a preparar esse webinário, pesquisando um pouquinho mais quais são os principais pontos que vocês têm de dificuldade em finanças pessoais, e marcamos essa data de hoje para estrear, para eu compartilhar para vocês um pouquinho mais e tentar ajudá-los. Eu acho que a plateia, eu preciso bastante da participação de vocês, da ajuda de vocês por aqui hoje, que é nosso esse momento. Vou aproveitar bastante para perguntar também as principais dúvidas, as angústias de vocês, só que eu vou começar com uma provocação ali. Eu não sei se para vocês faz sentido, se todos conseguem terminar o mês sobrando dinheiro na conta. Isso é uma realidade comum? Porque o primeiro ponto que eu vi que tem muita dificuldade das pessoas é conseguir poupar, conseguir gastar menos do que ganha ao longo do mês. E vai ser o primeiro tópico desse webinário. O segundo ponto, que também acaba sendo pior, né, além de eu não conseguir fazer sobrar, muitas vezes ainda tem uma questão que as pessoas têm dívidas, né? E o estar endividado acaba gerando uma bola de neve que fica muito difícil de sair. E a terceira preocupação para os privilegiados que não têm dívida e conseguem já chegar no final do mês com sobras, é o que eu faço com esse dinheiro? Aonde que eu invisto, né? Então, o nosso webinário hoje vai ser sobre esses 3 pontos. E eu vou começar com uma frase que eu gosto muito, que exemplifica o primeiro, que foi dita pelo Warren Buffett, que eu acho que ele está em terceira maior fortuna do mundo atualmente, cresceu nesse mercado financeiro, comprando e vendendo empresas, investindo em ações. Ele tem uma frase que quebra um paradigma nosso, né? Que ele fala para você começar o mês investindo o seu dinheiro e depois investir o resto que sobrar ao final do mês. Que é um pouquinho diferente do que eu vejo na maioria das vezes e o que eu fazia quando comecei nesse ramo financeiro, né? Quando eu comecei a gostar de finanças pessoais, meu pensamento era o seguinte: começa o mês, anota todos os gastos que você tem, anota o quanto você recebe e planeja para chegar no final do mês e guardar um dinheirinho. Eu acho que 80% das vezes que eu fiz isso, chegava no final do mês e eu não conseguia guardar esse dinheirinho, não sobrava. Surgiu uma festa aqui, um imprevisto por ali, e o plano acabava não acontecendo. E começando a ler muito as pessoas que tinham sucesso, que conseguiam uma vida mais regrada, surgiu uma regra que eu trago para mim até hoje, que tem me ajudado bastante. No dia que entra o meu salário, o rendimento, qualquer coisa que eu recebo, a primeira coisa que eu faço é tirar de 10% a 20% e colocar para uma reserva. E depois você passa o mês e, se tiver sobra, você aumenta essa reserva, mas você já está garantido com esse dinheiro. O segundo passo, que eu acho que é importante, e que também como vocês também têm essa preocupação, né? Eu acho que dívida todo mundo faz ao longo da vida, e tem 2 tipos de dívidas, normalmente, que eu gosto de classificar. Tem as dívidas boas e as dívidas, vou chamar dívidas ruins, né? O que seria uma dívida boa e talvez saudável? Inclusive, empresas fazem isso, né? Um endividamento, por exemplo, para comprar um imóvel ao longo da tua vida, às vezes pode ser um endividamento saudável. Porque se você for passar 10 anos juntando dinheiro para comprar um imóvel à vista, muitas vezes durante esses 10 anos você vai ter que viver de aluguel, você vai ter que ter outros gastos que poderiam impedir te fazer viver pior.
e que uma dívida, nesse caso, pode ser saudável desde que ela seja bem feita. E a dívida ruim seria eu entrar nas categorias que, principalmente aqui no Brasil, são para acabar com qualquer finança tua, né? Que seria entrar no final do mês usando um cheque especial ou um cartão de crédito. Uma vez que a gente entra nisso com juros de 10% ao mês, dificilmente você sai se você não tiver ajuda ou não tiver um mínimo de conhecimento para negociar e falar, putz, aqui não tá dando bem. Então, o ponto também é, não está sobrando, estou gastando mais do que coloco. Como é que eu vou fazer para sair de um ciclo que muitos de nós já vivemos em algum momento da vida, ou se não viveu, parabéns, porque está muito bem para vocês, que é entrei no cartão de crédito, paguei o mínimo da primeira vez, segundo mês esse mínimo aumentou, terceiro mês aumentou, como é que eu faço para sair desse ciclo, né? Então você vai pegar o primeiro ponto que a gente discutiu ali, que é reserva sempre 20% da tua renda no começo do mês para investimento. A primeira questão do investimento, se você tem dívida, esses 20% vão ser primeiro para pagar a dívida, porque não vai ter nenhum investimento hoje no mercado que vai te dar segurança de ganhar mais do que 10% ao mês, que é o que se paga num cheque especial ou num cartão de crédito, para você viabilizar as coisas. Então, esses primeiros 20% que você está criando o hábito de poupar, tem que ser necessariamente utilizados para pagar as suas dívidas, para minimizar essas dívidas que você adquiriu em contas mais caras. E como é que eu vou começar a pagar essas dívidas? Sempre que é mais cara para que é mais barata. E o mais cara, quando eu digo mais cara, não é a de maior valor financeiro, é a que tem um juros mais alto. Então, se eu tiver qualquer dívida de cheque especial, a primeira coisa que eu aconselho a fazer, busca pode ser no teu banco, pode ser numa corretora, tem linhas de crédito muito mais baratas e que podem ser feitas para você diminuir essa taxa de juros. Então, pedir um empréstimo pessoal, um CDC, é o primeiro ponto, né? Eu diminuo a taxa de juros, eu saio daquele sufoco do mês inteiro estar no cheque especial, eu renegocio com o banco, e como é que eu vou pagar isso daí? Com os 20% que eu estou me disciplinando a juntar mês a mês. Você vai ver que 10 a 20% parece um negócio muito difícil quando a gente ouve, mas a gente já faz esse pagamento mensalmente e se adapta a ele. Quer um exemplo? Para quem é CLT aqui, a primeira coisa que a empresa faz com o teu salário é pagar a parte do governo, os impostos. Você pode olhar o teu contra-cheque, normalmente vai ter um desconto da ordem de entre 20% e 30% entre previdência, imposto de renda descontado na fonte, benefícios que são descontados, e a gente acaba se adaptando a isso daí relativamente rápido. Você já vê o quanto vai cair na tua conta e começa a se adaptar e a viver com isso. Os primeiros meses são sempre mais difíceis, criar um hábito nunca é tranquilo, mas à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que isso daí é fácil. E o mesmo vale para quando você recebe um aumento. A gente tem muita facilidade de se adaptar à nova realidade e criar rotina, né? Então, quando a gente recebe um aumento, o que a gente faz automaticamente? A gente aumenta todos os nossos gastos, muitas vezes até sem necessidade, e se você não tiver um controle financeiro, vai continuar não sobrando. Vai continuar não gerando poupança para você.
E daí a gente vai para um terceiro estágio, que eu também vou tentar ver se consigo ajudar um pouquinho aqui, instigar vocês. Legal, eu já não tenho mais minhas dívidas, já consigo fazer uma poupança no final do mês. Agora, o que eu invisto, né? Se você for ver o que a maioria dos brasileiros investe hoje, é em caderneta de poupança. E eu fico me perguntando muitas vezes, poxa, mas o que leva o brasileiro a investir em caderneta de poupança? Eu acho que a primeira coisa que leva a gente a investir em caderneta de poupança, muitas vezes, é a facilidade de entender o negócio. Caderneta de poupança é um negócio simples. Eu falo com o meu gerente de banco, eu coloco aquele dinheiro numa conta, eu sei que ele está rendendo diariamente, eu posso sacar aquele dinheiro a qualquer momento, é uma operação que qualquer pessoa entende facilmente. E daí a gente fala, poxa, mas é uma das operações que rende quase nada, às vezes não rende nem a inflação no momento atual. Por que mesmo assim o brasileiro continua investindo nela? Porque você quer colocar o teu dinheiro em alguma coisa que te dê segurança. Então, para a gente ter segurança em alguma coisa, a gente tem que conhecer. Hoje, já graças a Deus, está mudando muito o país e tem muitas outras formas seguras também e que dão remuneração muito melhor do que a caderneta de poupança, sem nenhum risco quase para o teu patrimônio, com o mesmo risco da caderneta de poupança, que é o banco quebrar. Vou passar por algumas, né? A primeira delas, que é muito comum você ver, é um CDB, um CDI de banco. Ele vai te remunerar a taxa Selic atual. Tem uma parte de tributação em cima, mas a remuneração ainda líquida desse investimento é, hoje em dia, maior do que a da poupança, contanto que o período de tempo seja superior a 6 meses. Mas ainda não é o melhor investimento para uma renda fixa. Os investimentos têm que estar muito adequados aos seus projetos. Isso daí que nos move a querer abrir mão de um conforto no presente, de gastar todo o meu salário, todo o meu rendimento mensal, né? Eu só vou abrir mão e fazer essa poupança de 20% se isso daí fizer sentido para mim. Para que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa é dividir os seus projetos em curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, a gente acaba querendo tirar férias todo ano. É uma despesa recorrente. Para poder tirar férias, você tem que pensar em investimentos de curto prazo. É um investimento de, no máximo, 1 ano. Então, tem que estar com aplicações que estão coerentes com esse tempo. Já não seria o mesmo tipo de aplicação que a gente colocaria para uma aposentadoria, que eu já estou pensando em um horizonte de 10, 15, 20, 30 anos de distância. Sabendo qual que é o horizonte de tempo, fica fácil da gente sair desses investimentos comuns. Hoje, em termos de investimentos seguros, como a poupança, fáceis de entender, com resgate tranquilo, você tem os títulos do Tesouro Direto, que são bem simples. A página do Tesouro Direto te explica com bastante facilidade as diferenças entre eles. Eles começam com uma taxa de imposto de renda alta e depois de 2 anos eles chegam na menor taxa de imposto de renda. E daí você tem 3 tipos de título hoje no Brasil, né? Um deles que te dá IPCA, que é reposição de inflação, mais um bônus. Então, hoje, a maioria dos títulos, hoje, se você abrir o site do Tesouro Direto, vai estar te pagando IPCA mais 5%, que seria muito mais do que uma poupança. Hoje eu estaria falando num rendimento médio no ano em torno de 9% para você, contra uma poupança rendendo 4,5%, ou seja, eu já estou indo para o dobro de rendimento.
Outra modalidade do Tesouro, que é interessante para você ter um pouquinho, é o que eles chamam de Tesouro Selic. Ele vai pagar a taxa Selic apenas. Aí, quais são os riscos e benefícios de você pegar a taxa Selic? Se você olhar para o Brasil, nesses últimos 3 anos, a taxa Selic vem caindo mês a mês. E num país que está com a saúde financeira em dia, a tendência é que essa taxa Selic fique baixa e cada vez mais estável. Então, aplicar na taxa Selic, eu aplicaria uma parte menor, porque ela seria um seguro para você, para caso algo dê errado, por exemplo, não passa essa reforma da Previdência, há uma crise no mundo, ter um pouquinho em taxa Selic seria um seguro. Esse título vai começar a render bastante e pode te remunerar um pouquinho melhor. Mas ele não seria o principal. Em termos de segurança, seria muito mais coerente aplicar no Tesouro IPCA, que é um lucro certo. Independente de quanto seja a inflação, ele vai te pagar 5% a mais de retorno livre, né? E tem um terceiro título do Tesouro, que ele vai atrás do IGPM. E o IGPM ele é o índice que hoje reajusta os aluguéis e ele é fortemente afetado pelo dólar. Então, ele também serve como um seguro ali para vocês. Esse seria o básico, para quem não está querendo se expor a muito, para quem quer uma previsibilidade, para quem está pensando em investimentos para projetos de até 2 anos, o Tesouro Direto é um caminho inteligente e interessante. Tem muitos fundos de renda fixa no mercado também que fazem uma gestão com títulos públicos e te dão rendimentos hoje bem melhores do que os da poupança, sem a gente ter o risco. Já se você estiver pensando, poxa, mas eu não estou pensando tão curto prazo, eu estou querendo comprar um carro, talvez de 3 a 5 anos daqui, ou quero fazer uma pós-graduação no exterior, um horizonte já 3 até 10 anos, ficar só com renda fixa talvez não seja o mais adequado. Tem outros tipos dá para você equalizar a tua carteira, dormir tranquilo e ter a confiança de que você vai ter um rendimento um pouquinho maior, colocando algumas coisas a mais no radar, como, por exemplo, um pouquinho de ações. Que tipos de ações que você vai colocar? No caso da pessoa que nunca investiu e não tem tempo para acompanhar uma empresa, não conhece a fundo como que vai ler, hoje tem no mercado uma modalidade chamada ETF, que ela segue índices do mercado de ações. Por exemplo, um dos ETFs, chamado BOVA11, ele vai dar exatamente o rendimento da Bovespa no dia a dia. E a Bovespa é composto das 100 empresas mais negociadas na Bolsa e tem uma atualização anual. Então, você está pegando uma tendência de mercado. Se o Brasil estiver crescendo, a Bolsa tende a estar crescendo e aplicar no BOVA11, você vai ganhar esse crescimento da Bolsa. Por que eu aplicaria no BOVA11 e não numa empresa? Porque para aplicar em uma empresa em particular ou em várias empresas, isso envolveria eu ter um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de conhecimento, estudar um pouquinho mais a fundo para saber se essa empresa é saudável, que planos que ela tem de expansão, o que ela tem para me oferecer de retorno a mais do que o índice da Bolsa. Como a gente está iniciando no mercado, arriscar de pegar uma empresa e acertar nela com um rendimento maior do que a Bolsa não é uma coisa tão simples de fazer no mercado. Então, uma alternativa para você se expor num horizonte de 3 a 10 anos vai para o BOVA11.
Aí você fala, poxa, mas só o Bova, só as maiores empresas, as mais representativas do Bovespa, não tem mais nenhum outro jeito de também ter um pouquinho de risco e pegar um pouquinho. Eu vou digitar aqui. Tem outro indicador que é muito interessante, principalmente para este momento que nós estamos entrando no Brasil, né? Nós saímos de 3 anos de queda, de contração na economia, PIB baixo, e estamos entrando num ciclo um pouquinho, pelo menos em termos de previsão dos economistas e de tudo que está falando, num ciclo um pouquinho mais de expansão, onde a teoria, onde o crescimento esperado está sendo muito maior. E você tem as grandes empresas que todo mundo deve te conhecer, né? O Itaú, uma Petrobras, um Banco do Brasil, uma VEG, essas estão no POVA 11. Mas nós também temos um outro índice, é chamado Small 11, que são as empresas pequenas. Aí vai pegar empresas que têm capital aberto há muito pouco tempo na Bolsa. Já vou falar dos fundos imobiliários, Carol. É outro ponto bom. A Small 11 também é uma forma de você se aproveitar com um pouquinho menos de dinheiro, porque ela tem um pouquinho mais de risco, mas normalmente a tendência, nesses ciclos que a gente está entrando agora, é primeiro você volta o dinheiro nas maiores empresas, é onde os maiores fundos vão entrar, e na sequência, as menores empresas também começam a crescer. E essas menores empresas, como elas têm um universo muito maior de possibilidade de crescimento, né, é muito mais fácil uma empresa pequena dobrar ou triplicar de tamanho do que você imaginar uma Petrobras dobrar de tamanho em um ano, ou um Itaú dobrar de tamanho em um ano. Então, essas pequenas empresas acabam tendo normalmente uma valorização muito grande. Se a gente quer também aproveitar dessa valorização maior, o Small 11 é um bom ETF para colocar. E um outro ponto bem lembrado pela Carolina, ainda falando em renda fixa, é uma quebra de paradigma que também surgiu no mercado, né? Eu, pelo menos, ouvi muito dos meus pais, e quando eu era pequeno, sempre ouvia muito, e ainda ouço de muita gente que, poxa, tem um pouquinho mais de dinheiro, compra um apartamento, compra um imóvel, compra um terreno, que isso é um dinheiro que nunca se perde. Tem uma parcela de verdade nisso daí, se você conseguir pegar uma região valorizada, mas ele tem uma contrapartida ruim, você investir no imóvel para alugar ou para tentar rentabilizar em cima, né? O dinheiro do imóvel não é um dinheiro muito líquido. O que quer dizer? Se eu comprei um imóvel, eu tenho um imóvel e eu preciso, acontece qualquer coisa na minha vida, eu preciso desse dinheiro rápido, eu provavelmente vou perder dinheiro na venda, porque se desfazer de um imóvel não é algo no preço justo que eu faço da noite para o dia. Eu preciso de tempo. E agora, nesses últimos anos, surgiu no mercado uma modalidade que são os fundos imobiliários que permitem você ser sócio de um imóvel, você ser remunerado mensalmente como se fosse uma taxa de aluguel. A maioria dos fundos imobiliários bons no mercado pagam mensalmente de 0,5% a 0,8%, 0,9% de retorno para você, isento de imposto de renda. Então, é uma forma de você ter um imóvel sem se comprometer com ter ele fisicamente e sem perder essa desvantagem da liquidez. Você pode vender esse seu fundo em qualquer dia. Se eu não me engano, a liquidez de um fundo imobiliário, o dinheiro volta para a tua conta em D mais 4. Isso quer dizer que se eu vendesse hoje, que é uma quinta-feira, na quarta-feira que vem estaria com todo o dinheiro da minha conta, no valor que ele vale.
é outra alternativa muito boa para você colocar, por exemplo, contra uma poupança. Eu acho que ela é fantástica, te permite, tem muita gente que hoje está conseguindo viver apenas de fundos imobiliários, porque ele tem uma previsibilidade boa, né? Ele vai pagar 0,5% ao mês, todo mês, isento de imposto de renda, então você consegue ter uma previsibilidade de dinheiro e consegue ter uma exposição no mercado imobiliário e com até em coisas que, como pessoa física, como uma pessoa sozinha, você dificilmente conseguiria comprar. Por exemplo, um shopping center, um grande centro comercial. Isso daí hoje tem fundos imobiliários que te vendem um hotel. Então, o hotel administra os seus quartos e paga para você que é sócio via fundo imobiliário uma parte da taxa de ocupação do hotel por mês, ele remunera para a gente de volta. É um excelente investimento. Um outro fundo que também está começando aqui, daí para quem acredita no nosso agronegócio, é o fundo de agronegócio também, que também é outra possibilidade. Esse daí eu não vou entrar mais a fundo aqui, mas também tem essa possibilidade com a mesma previsibilidade. E outra coisa que eu acho que é importante, então nós já falamos de renda fixa, que pode ser título público, pode ser a poupança, eu não recomendo, eu acho que a poupança é o pior hoje em dia em renda fixa dos nossos investimentos. Podem ser fundos imobiliários, pode ser um CDB. Tem uma modalidade que é pouco conhecida pela gente também, mas também é tão segura quanto um título público, que é chamada de debênture, que nada mais é do que um empréstimo de uma empresa. Uma empresa, em vez de pedir empréstimo para um banco, ela oferece a qualquer pessoa que tem uma conta numa corretora a possibilidade de financiar essa empresa, em troca de remuneração, obviamente. Então, a debênture ela tem a mesma capacidade, a mesma atratividade de um fundo do Tesouro, mas em alguns momentos a empresa paga um pouquinho mais do que um título público, para atrair você a emprestar dinheiro para ela. O fundo imobiliário seria o FII, E é outra questão interessante, tem muitas debêntures que você recebe depois de um período de tempo, então você perde um pouquinho em liquidez, e tem outras que a empresa confia tanto que o negócio é bom, que ela te oferece a chance de ou você resgatar em dinheiro ou resgatar em ações dessa empresa depois do projeto de expansão para o qual ela está solicitando dinheiro. Então, é uma outra chance grande da gente de ganhar um pouquinho a mais também, através do debênture. Eu acho que aqui o principal, quando a gente está pensando em onde investir, é saber exatamente para que projeto que eu estou investindo, qual que é o prazo deste projeto, e equilibrar os nossos riscos, né? Não dividir muito bem esse dinheiro. A maior parte do nosso dinheiro deveria estar, talvez, em investimentos do tipo de renda fixa, ou seja, eu estou preocupado muito mais em que ele ganhe pouco, mas ele seja consistente, que ele melhore, que ele aumente ao longo do tempo, né? Eu tenho a segurança de que esse dinheiro tá rendendo, e daí uma parte menor, eu vou falar, poxa, essa parte menor aqui é para eu poder arriscar um pouquinho e fazer o capital gerar mais. Eu diria hoje em dia, por exemplo, tem uma regra em economia que o pessoal fala que é ter em renda fixa o equivalente, eles terem renda variável equivalente a 100 menos a tua idade.
Então, para uma pessoa de 20 anos, você começaria como? Arriscando 80% em ações e 20% em renda fixa. Porque, o que está por trás dessa lógica, né, deles? Quando eu tenho 20 anos, mesmo que eu quebre, que vire zero o meu dinheiro, eu tenho muito tempo para recuperar. À medida que eu passo para mais próximo da minha idade de 44, já fica menos tempo para recuperar. Então, eu deveria estar com muito mais patrimônio em renda fixa. Outra questão que a gente está hoje em dia é num mundo muito globalizado, né? Então, você sempre tem um risco de uma guerra externa, de uma crise mundial. Então, é importante também ter um pouquinho de reserva em algo dolarizado, em algo numa moeda como o euro. Hoje também, nós também temos isso daí em seguradoras e em bancos, é só questão de procurar os fundos cambiais. Esse fundo cambial ele não é bom para você especular de ganhar em cima de câmbio, mas ele é um seguro. Então, eu normalmente deixaria de 1 a 5% nesse seguro. Por quê? Se der qualquer problema hoje no mundo, a tendência é o quê? O dólar vai disparar, a bolsa nossa vai cair, a nossa renda fixa continua lá intacta, previsível, mas eu com esses 5% aqui que eu estava colocando no câmbio, pode dobrar, ou seja, ele pode ir para o equivalente a 10% da minha carteira. Ele paga uma parte do prejuízo que eu vou ter com outras coisas. Seguros são interessantes nesse sentido. E indo um pouquinho mais avançado, uma parte muito menor, daí talvez 1%, eu já colocaria dentro do que eles chamam de derivativos, que são opções. Só que opções é importante entender primeiro o conceito do que é uma opção, né? A opção nasceu na agricultura. Há um tempo, há uns 60, 70, 80 anos ou mais, tinha um medo que ainda persiste hoje no agricultor de falar o seguinte: por que eu vou plantar milho hoje sem saber o quanto que eu vou ganhar? Eu só vou colher esse milho daqui a 4 meses. O que me incentiva a tomar esse risco de plantar esse milho sem saber o quanto que eu vou ser remunerado lá na frente, correndo o risco de uma seca ou de uma chuva forte, de eu perder toda essa plantação e não saber o que está colocando. Na hora que surgiu esse impasse, foi criado no mercado financeiro um mecanismo de opções, que era o seguinte: um investidor falava assim, olha, eu tenho interesse em comprar esse teu milho a um preço pré-definido aqui, eu pago à vista para você hoje e você me entrega milho daqui a 4 meses. Isso favorecia para o agricultor conseguir comprar sementes, fazer todo o investimento dele, garantir que ele vai ter lucros, independente do que aconteça com o mercado. Usando com essa mentalidade, as opções são sempre um bom seguro para ter na carteira, né? Se eu tenho o BOVA11, por exemplo, que eu comentei por aqui, mas eu falo assim, putz, vai que a Bovespa dá qualquer problema, né? Eu posso ter uma opção de vender o BOVA11 no preço de hoje para daqui a 4 meses. Ou seja, se der qualquer rolo no mundo e o Bovespa cair bastante, eu estou assegurado contra essa crise. Seria o terceiro ponto para equilibrar a carteira. Eu acho que para o que tinha de maior conteúdo aqui, é mais isso daqui que eu estou querendo passar para vocês. Eu vou deixar aqui um convite também para que vocês visitem o meu uma página pessoal, que a gente converse. Quem tiver mais interesse, eu estou já começando a
da assessoria também, testar um pouquinho, nós podemos conversar um pouquinho mais sobre isso, vai ser um prazer ter vocês e destacar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais a fundo, fazer um diagnóstico com mais profundidade, conhecendo o problema pessoal de cada um. E eu gostaria agora de abrir um pouquinho mais para vocês. Eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês, que tipo de dúvida que vocês têm aqui. As que der para responder agora, nesse tempo nosso do webinário de 1 hora, a gente responde. As que não der, a gente já orienta e continuamos a nossa conversa com mais tempo na sequência, também por outros meios. Ô Edson, vou dar uma olhada nesse vídeo do Eduardo Moreira. Ele é baita de um nome aí, com toda certeza deve ter um conteúdo muito bom ali. A Priscila está comentando agora há pouco do aplicação de tesouro direto, renda fixa, CDB. Tem que tomar um cuidado, Priscila, com alguns pontos, tá? O CDB, na maioria dos bancos grandes, hoje em dia, o CDB está pagando menos do que o CDI. Ele paga 80%, 90% do CDI, ou seja, ele está pagando menos do que a Selic, o que pode não ser uma coisa boa. E, por outro lado, você pegar um CDB pagando muito alto, você pega o risco do banco e por vezes, ele fica preso o teu dinheiro, você perde a liquidez ali. O Isinvest é uma corretora boa, é confiável. Agora, para investir em ações, ela tem taxas de corretagem muito alta. Eu já sugeriria para investir em ações, para quem está querendo começar com ações, eu já sugeriria a Clear ou a Modal. Agora, o Isinvest tem uma carteira de fundos bem interessante, tem CDBs, bastante CDB sendo oferecido. Para quem está pensando em previdência, tem uma previdência muito boa que lançou recentemente, está revolucionando o mercado, que vocês podem encontrar na Icatu, que ela é chamada de FOF. Ela está diferente das outras, porque a maioria das previdências que a gente tem no país, ela tem uma carteira com uma composição fixa, né? A Rico é boa também, Jéssica, mas de volta a mesma questão da Isinvest. Para investir em ações, eu acho as corretagens dela muito alta. Então, você sofreria um pouquinho em termos de corretagem. O BTG, o André Esteves é um baita, criou uma potência ali, eles têm muitos fundos, talvez dos melhores fundos multimercados estão dentro do BTG. Em termos de instituição, você vai ver que a maioria das corretoras ela se diferencia muito na questão da plataforma ser amigável, ser mais amigável, se você vai querer entrar pelo celular ou vai querer entrar pelo computador. Ainda tem poucas plataformas mais amigáveis no celular, pelo computador, a maioria delas funciona um pouquinho melhor. Se você está disposto... Qual que é a tua necessidade de investimento, né? Para títulos públicos, por exemplo, a maioria dessas corretoras já está com taxa zero. Então, é indiferente qual corretora que você vai pegar, todas elas vão atender. A maioria das corretoras hoje também já não está cobrando a taxa mensal, a custódia, né, que seria uma taxa só para você ter a conta. Agora, se você quiser entrar no mercado acionário, principalmente com pouco dinheiro, a taxa de corretagem faz muita diferença, porque você tem hoje desde corretora que te cobra zero até corretora que te cobra R$21 por operação, mais as taxas da Bovespa. Se você pensar em R$21 numa aplicação de uma pessoa que está pensando em investir 100 ou R$200 por mês, é muito difícil, né? Você pagar R$21 para investir R$100, você já está perdendo 21% só para entrar no negócio. E
por mais que o mercado acionário seja bom, ganhar 20% de rendimento numa ação não é um negócio simples e comum, né? Laís, em termos de... Eu gosto bastante, a XP tem um bom suporte para fundos, principalmente, para CDB, Tesouro. A Modal também tá com uma plataforma bem interessante, eles são bem prestativos. A Clear, se você for para a Clear, você já vai perceber que a Clear é a versão mais popular da XP. E você não paga a corretagem, mas, por outro lado, o atendimento deles é muito mais reativo, é muito mais difícil. Vai ser difícil de você conseguir ligar para eles e matar dúvida, ter essa segurança no dia a dia. Eles oferecem menos conteúdo para você ler. Você já vai para a Isinvest, para a Modal, para a XP, você vê que todo dia tem gente publicando conteúdo, tem análises sendo feitas, eles te colocam um assessor ali. Aí vem alguns cuidados só para saber comparar, né? Fundos, qualquer fundo normalmente tem as taxas de... A LCI, eu ainda não conheço com tanta profundidade, Eve, para colocar. Ela é indicada, mas ela tem a mesma característica da... Estaria muito atrelada a um risco de empresa. Então, eu não colocaria muito do meu patrimônio para lá sem conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Empíricos, Ricardo, a Empíricos eu acho que sempre tem publicações boas, eles publicam todo dia, a maioria das publicações deles são pagas, tem que saber filtrar o que você está buscando. O risco que você tem da Empíricos é de você comprar muitas coisas e com publicações com estratégias diferentes, você vai correr o risco de uma pessoa da Empíricos está falando para você comprar determinada coisa e a outra está falando para vender. Então é importante sempre voltar para aquilo lá que a gente discutiu no começo, né? De você ter muito claro o projeto para o qual você está querendo investir. Qual que é o teu projeto, qual que é o tempo que ele tem ou qual que é o risco que você está a fim de correr. Corretora dos grandes bancos, Edson, aonde que você vai esbarrar? Elas normalmente as taxas delas são muito maiores. A maioria das corretoras dos grandes bancos te cobra uma taxa mensal para poder investir. A maioria delas te cobra bastante por operação. Se você for ver até os fundos de investimento, eles cobram taxas de administração bem maiores do que as corretoras. Tem muita corretora que cobra 0 de taxa de administração. O fundo é igual da corretora e do grande banco. No grande banco está com 4% de taxa de administração, na corretora está 1%. Então tem que tomar cuidado. Saber pesquisar um pouquinho. Eles são mais práticos, porque você já está com a tua conta ali aberta, eles têm muito mais capilaridade, né? Eles chegam na TV todo dia, então são boas, são confiáveis, mas são mais caras. Você vai perder dinheiro a longo prazo se ficar só olhando para lá sem critério. Fundo cambial consegue na XP, tem dois fundos cambiais muito bons na XP ali. Criptomoeda, Priscila, daí eu vou puxar um cara que eu tenho lido, que eu gosto bastante da filosofia dele, que é o Nassim Taleb, que ele parte de uma premissa muito interessante, né? Ele fala que você deveria ter a maior parte dos teus investimentos, talvez 90% a 95% dos teus investimentos, em coisas bem confiáveis e bem previsíveis. E os outros 5% em coisas muito arriscadas. Em coisas que provavelmente a grande chance delas é o teu dinheiro virar 0. Mas que ele pode multiplicar por 5.000
da noite para o dia. Criptomoeda, para mim, está nesse tipo de coisa. É uma variação absurda. Ninguém ainda entende com muita propriedade o que move a criptomoeda para cima ou para baixo. Então, a recomendação que eu daria para a criptomoeda, mantenha sempre baixo ali na carteira, 1, 2%, esse 2% pode virar 200, mas saiba que a chance dele virar zero é muito grande também. Então, ele é bom para esse horizonte de longo prazo, ou para aquele dinheiro que eu falo assim, não está fazendo muita falta. Se ele multiplicar por 100, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele virar zero, eu não vou chorar e não vou deixar de dormir tranquilo por causa disso, né? Eu acho que a criptomoeda tá bem nessa linha. Fundo de ações eu acho interessante, tem vários fundos de ação bom. Ele só toma cuidado para ver se o fundo, Patrícia, não vai ser uma cópia de um ETF, tá? Porque senão você vai estar pagando para uma corretora ou para o banco uma taxa de administração por algo que você poderia comprar diretamente na mesma característica, né? Tem fundos de ações hoje com prospecto de pegar ações do setor de óleo e gás, tem fundos que pegam só blue chips, então vão pegar muito as maiores empresas do Brasil. Entender um pouquinho que risco que a gente está colocando. Eu, particularmente, hoje eu preferiria ir para um ETF. Se fosse setorial, pegaria um ETF de energia, que vai pegar as principais empresas de energia, ou um bancário, ou o próprio BOVA11, ou o SMAL11. Eles fazem a mesma característica quase de um fundo de ações. A não ser que você queira apostar num gestor profissional, tem bons, né, ali, e jogar o seu dinheiro a mais longo prazo, né? Fundo de ação, se você pensar num fundo de ação mais consistente, ele vai estar pensando num horizonte de, no mínimo, uns 3 anos ali, para o gestor poder se sentir à vontade de arriscar um pouquinho, de comprar ações em momentos que ela ainda está caindo e aproveitar o momento futuro. Eu acho que para iniciar pode ser uma alternativa, ou o ETF ou o fundo de ação. Os dois pegam a mesma lógica. Os fundos de ações, eu acho que na maioria das corretoras ou grandes bancos, eles são vendidos, são conhecidos como fundo multimercado, né? Só dá uma lida, às vezes, no prospecto deles, no que é permitido. Eles normalmente têm sempre um resumido, né? Que tipo de ações que esse fundo vai investir. Essa tua pergunta, Eve, é bem interessante, tá? Para viagem, eu particularmente prefiro ir comprando o euro mês a mês. Compra no preço que for. Recebeu, compra. Porque você pode até arriscar e falar assim, poxa, na véspera da viagem pode ser que o euro esteja muito mais baixo. Mas é um dinheiro que você vai gastar de qualquer jeito, que você vai aproveitar a tua viagem, e é muita incerteza para saber se o euro vai baixar ou se ele vai subir. Eu acho que você comprando todo mês, você garante um preço médio bom, você consegue se programar melhor e você já entra com a maior parte do dinheiro da tua viagem garantido e já fica tranquila com relação a isso. Outra alternativa de você comprar, se você está com medo de guardar fisicamente, né? Que você perguntou de comprar no cofre, tem fundos hoje em dia que seguem o euro. Então, daria para comprar um fundo de euro também que tem o mesmo efeito. E daí, no dia da viagem, você vende e compra a quantidade de euro também. Flávia, também funciona da mesma maneira. Você vai comprar a cotação do dia, ele vai converter para euro ou para dólar e no dia da viagem você gasta normal.
eu acho muito mais interessante a gente ir para esse lado. Eu estou vendo agora, a gente tem mais 5 minutos de live planejada, né? Então, já vou começar aí para as considerações finais. Agradecer, em primeiro lugar, vocês todos que estão aí há 1 hora me ouvindo por aqui. Espero que tenham aprendido um pouquinho, que comecem a gostar também um pouquinho mais dessa vida de finanças pessoais, que eu sou apaixonado, falaria aqui tranquilamente com vocês durante mais umas 2, 3 horas, com tranquilidade, mas tem que ir respeitando. Pô, sensacional, Laís, está sendo um show aqui. Ô, Ricardo, depois que você vê ali a segurança que isso dá e pensando que hoje em dia o mundo se mexe em torno de dinheiro, né? Você gostando ou não gostando, você vai ter que conviver com ele. Então é melhor a gente aprender a gostar, né? Gostar facilita um pouquinho e transforma as coisas deixa as coisas um pouquinho mais leves, né? Para vocês ali, quem não me segue ainda no LinkedIn, por ali eu tenho postado bastante coisa. E também estou com uma página pessoal que eu estou inaugurando agora. Tenho 44, carinha de 30. E nessa página, a ideia é começar também a ir para esse lado de assessoria, testar um pouquinho mais o produto, a necessidade de cada um, né? Eu acho que é difícil a gente falar muito genérico sobre finanças pessoais, porque cada um de vocês tem um problema específico que eu não conheço. Então, o mais legal seria entender o problema de você e focado em você, como é que a gente faz para ajudar a conquistar esse sonho, esse projeto, né? Pô, obrigado, Patrícia, fico feliz. Tem só que agradecer. Hoje, no começo ali, dava aquele nervosismo normal, mas vocês também ajudaram bastante aí desse lado. A ideia agora é prosseguir, que esse daí seja o primeiro de muitos aí, e a gente vai seguindo nessa linha, colocar em prática essa paixão e ajudar cada vez mais gente, né? Muito obrigado a todos aí. Laís, brigadão por tudo. Há 1 mês atrás ainda estava inseguro de saber se ia rolar esse webinário agora, dia 10, mas no final as coisas foram saindo, foi tudo certo. E muito bom. Ricardo, com certeza não foi o primeiro e último, não. Foi o primeiro de muitos ali. A gente vai com certeza marcar mais encontros e cada vez mais colocando temas que são importantes. Esses 3 tópicos ali que foram colocados hoje foram o resultado de pesquisas ao longo do ano passado e foram os 3 que mais se saltaram aos olhos, né? Que a maioria das pessoas falavam que as principais dificuldades era conseguir pegar o hábito de poupar, como é que eu faço para deixar de me endividar e o que eu faço com o meu dinheiro, onde que eu invisto. Então, hoje foi uma pincelada nesses 3 temas ali. Isso é bom, Márcio. Já é sinal de que já venceu dois pontos ali para trás que já está na frente de muita gente. Muito obrigado a todos. Vamos fechar o webinário aqui. E vamos continuar conversando, seja pelo LinkedIn, seja pelo blog. Vocês são convidados ali. E pode colocar dúvidas que a gente vai, à medida do possível, sanando e ajudando vocês. Vou encerrar ali a transmissão agora.